Prezados irmãos, prezadas irmãs, eu apresento a todos a minha salvação, desejando também, juntamente a esta minha saudação, que tenham paz, saúde e muita prosperidade em seu viver. Através de uma vida justa, santa e consagrada ao reino dos céus. E esta mesma paz possa estar junto a nós na realização de mais esta santa reunião. Precisamos estar cada vez mais próximo à perfeição espiritual. Através de nossos atos, da nossa forma de viver, junto à Irmandade Apostólica e também juntos à sociedade, mas levando esta paz, levando este amor a tantos quantos nos cercam, para que possamos ser sempre uma luz a brilhar, mostrar que somos diferentes quanto à nossa forma, à nossa maneira de viver, demonstrando sempre que há dentro de nosso espírito a paz para compartilhar, para repartir, para dar ao nosso próximo. Pois o Divino Mestre nos disse: amarás a Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo também. É por esse motivo, esta razão, que nós aqui nos encontramos hoje reunidos, para nos enriquecermos com o verdadeiro amor, a verdadeira paz, que a Santa Vó Rosa, juntamente ao Santo Profeta Irmão Aldo, tem para nos dar. E junto a esta paz, a este amor e esta dedicação, eu convido, por conseguinte, aos que estão assentados, a ficarem em pé. E nós iremos orar para iniciarmos a nossa santa reunião. Ó bondoso e onipotente Deus, eterno e soberano Pai Celestial, graças te damos mais uma vez, Senhor, por nos reunirmos junto ao Senhor na sua presença. Elevar ao Senhor as nossas orações, as nossas preces, as quais serão expressadas através do trabalho de púlpito, através da música cantada e entoada, que são verdadeiras mensagens, que traz ao nosso espírito o alento, a paz, o contentamento, o gozo, a alegria de servir ao Senhor.
servir ao reino dos céus, ao Senhor Jesus, à Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, pela infinita misericórdia que tens para conosco, nos guardando, nos abençoando, abençoando todo o nosso trabalho, a qual será realizado a partir de então. Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, abençoe o trabalho de porta, recepção, os membros, o coral, enfim, ó Vó, eu entrego, pois, em tuas santíssimas mãos, para uma boa realização, que tudo seja feito ao contento, de conformidade que a Senhora, que o Senhor Santo Irmão Aldo assim merece e requer de cada um de nós. Santo Profeta Irmão Aldo, entrego em tuas santíssimas mãos esta reunião, para a honra, glória, louvor e glorificação de todo o reino dos céus. Amém. Nós iremos cantar o corinho de número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Amém. A igreja pode tomar os seus lugares e nós teremos a oportunidade de juntos cantarmos os hinos em louvor e glorificação ao reino dos céus, nos preparando assim para as demais atividades de nossa santa reunião. Nós cantaremos o corinho de número 98 de nosso inário, Jesus e o Espírito Consolador. De número 149, sou feliz. Por Deus, Filho de Deus, a salvação.
encerrando esta parte, nós iremos cantar o corinho de número 168, o Ministério da Avó Rosa. Amém. Com todo o prazer e satisfação em nossa alma, teremos a oportunidade de ouvir os hinos que os estimados irmãos do coral nos prepararam para esta santa reunião. Ouviremos o hino intitulado Um Povo Feliz, de número 172.
Na sequência, nós iremos ouvir o hino intitulado Foi Deus, de número 305.
direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua porta do céu, caminho da salvação. Amém. Sim, foi Deus, foi Jesus, foi a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Romualdo. Quem nos deu esta importantíssima oportunidade do nosso reencontro com o Criador, de voltarmos a ser chamados filhos de Deus. Através deste amor, desta dedicação, do nosso bom modo de viver, que também nós compartilharmos todos esses nossos modos, a nossa maneira de viver. Também ajudando a Ele, Deus, o Criador, na realização de sua obra aqui na terra. Parte esta material que cabe a nós, como apostólicos da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Romualdo. Este mesmo amor, esta mesma dedicação, ela precisa ser voltada em ajudarmos a levar avante esta obra gloriosa. Se um profeta santo de Deus nos disse com suas próprias palavras, somos uma família só. E uma família, ela precisa estar unidas entre si, entre toda a Irmandade Apostólica, unidos com a direção da Igreja Apostólica, pois é através do meu, do seu, do nosso modo em oferecer os nossos donativos. Aqueles que puderem, façam, sejam dizimistas, pois é através desta modalidade que a igreja garante o seu crescimento na face da terra. É através também da minha, da sua, da nossa oferta especial, enfim, das nossas contribuições, é que teremos dias melhores, uma igreja ainda maior, crescendo fisicamente, mas espiritualmente também falando. Pois
Nós temos mais de 300 congregações espalhadas por este país e até mesmo em países vizinhos. Mas precisamos crescer, levar esta palavra de fé, de consolo a muitos corações ainda espalhados neste nosso país e também aos 4 cantos da terra, através dos meios de comunicações disponíveis para nós nos dias presentes. Mas para isso se faz necessário que façamos a nossa parte, com amor e despreendimento. Nós temos em nosso boletim uma mensagem que nos foi enviada, a qual iremos tomar conhecimento através da leitura. Estimados irmãos e irmãs, para realizar os planos de Deus, de Jesus, através do Consolador e do Santo Pastor, o nosso santo e querido irmão Aldo. A nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento desta obra e para que possamos enviar nossos pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos e ouvintes da hora milagrosa que visitam as nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa em emissoras de diversas localidades deste país e também pela internet. As contribuições têm por objetivo principal manter a obra da Igreja Apostólica nesta terra, na missão de ganhar muitas almas bondosas para o reino dos céus e preparar um povo para Deus o Pai. Dependemos de todos os irmãos e irmãs para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Consolador de sua promessa e que o Santo Pastor que ele havia prometido já esteve fisicamente entre seu povo, na pessoa do Santo Irmão Aldo, bem como para anunciar que estamos no tempo da regeneração, quando então nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-los na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade a todos quanto almejam alcançar a graça de Deus o Pai e de seus santos, e conhecer o caminho que os aproxime deles, e que esta Igreja Apostólica, o abrigo seguro para que quem deseja alcançar a bem-aventurança e ser amparados e protegidos para serem felizes e abençoados. Façam esta caridade, ó irmãos e irmãs, contribua com as suas ofertas normais e especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual esta igreja conta a fim de obter recursos para cumprir sua missão na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar em nossas reuniões, pois a sua presença, a presença dos irmãos e irmãs, é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente. Que possamos contar com a presença dos obreiros
e diaconisas, que cumprem um ministério importante na preparação, zelo e na manutenção de nossas reuniões. Contamos também com todos os coristas e músicos, a fim de que, através de cânticos e louvores, os nossos visitantes e todos os que comparecem em nossas reuniões sejam revigorados em seu ânimo e em sua fé. Confiamos, pois, no apoio e amor de todo o povo apostólico em favor da obra de nossa amada Igreja, reconhecendo seu valor e cumprindo com nosso sagrado dever de mantermos a obra da Igreja Apostólica. Tenham paz, saúde e felicidade com as bênçãos preciosas de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Prezados, fica, pois, em seus corações essas palavras, esta mensagem, para que a mesma possa tocar em seu coração, reconhecendo, sim, que o bom desenvolvimento e trabalho da Igreja depende unicamente de nós. Nossa Igreja é uma Igreja verdadeiramente dirigida pelos céus. Não existe, como em diversos outros lugares, vamos que dizer, patrocinadores para ajudar no trabalho e nas despesas da mesma, mas sim, depende unicamente de nós, de nosso amor. Amém. Eu irei fazer uma breve oração para que as mesas sejam assim consagradas aos céus. Bondoso e valente coração, santo e profeta irmão Aldo, amado e Senhor, falei algumas palavras, li a mensagem contida no boletim. Ó santo irmão Aldo, que o Senhor, juntamente com a Senhora Santa Vó Rosa, com a Senhora, ó Virgem Maria Santíssima, possa consagrar as mesmas, abençoar assim esses donativos, as mãos generosas dos seus amados filhos, que irão assim o fazer. Vó, peço as suas bênçãos, a sua paz e proteção para os lares, para o emprego, para a empresa, enfim, por toda a renda de seus filhos, para que eles tenham sempre o sustento para si, para seu lar, mas também dividir esta renda em prol a obra de evangelização desta obra apostólica. Santíssima Vó Rosa, entrego, pois, em tuas santas mãos, e assim as mesmas sejam consagradas para o crescimento e expansão do reino dos céus na terra. Amém. Prezados, eu irei fazer a leitura dos avisos contidos nesse boletim para o conhecimento geral da Igreja. Aperfeiçoamento de pastores. O Conselho Deliberativo convoca a todos os nossos irmãos pastores da sede e de todas as congregações para 4 dias de atividades voltadas ao aprimoramento do seu ministério. As atividades serão realizadas nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho de 2023 em nossa sede. Juntamente à festa de aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Serão abordados diversos temas de extrema importância para o exercício deste ministério tão glorioso.
O objetivo do conselho é o aprimoramento dos nossos pastores em todos os sentidos e, assim, estimular o desenvolvimento uniforme deste ministério. Vale lembrar que foi um legado do Santo Irmão Aldo em busca incessante pela união, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos pastores, promovendo aulas e materiais de apoio. Aproveitem esta oportunidade para o seu aprimoramento. Procure se programar com antecedência, pois sua presença é fundamental. Ainda informamos que no dia 9 de junho teremos a unção dos membros do ministério que estão nomeados e encerraremos a celebração da Santa Comunhão no dia 11 de junho. Os irmãos que desejam servir neste ministério de pastor, procure solicitar o teste no e-mail testepastor@igrejaapostólica.org. Agradecimentos. Prezados irmãos regentes, realizamos o nosso primeiro evento para aperfeiçoamento deste ministério e a sua presença foi fundamental. Foram várias atividades para o desenvolvimento e aprimoramento do trabalho dos corais e orquestras, mas principalmente para o seu desenvolvimento como regente, responsável por um trabalho tão importante. Observamos e sentimos o amor e a dedicação de tantos regentes apostólicos que, obstinados e perspicazes, seguem firme em seu ministério de pregar através da música. Prosseguem humildes e sapientes, acolhendo almas para Deus, preparando o caminho a ser trilhado por seus músicos e coristas. Tão nobres virtudes, atitudes fazem dos senhores servos sinceros e leais ao Consolador e ao santo profeta Irmão Aldo, braços do Conselho Deliberativo em suas respectivas congregações. Sabemos que o trabalho do coral demanda muito esforço e dedicação, tirando horas de um descanso merecidos para planejar apresentações, programar repertório, escalar hinos, ensaiar, além de tantos outros desafios. Mas, de outra forma, não seria possível termos belas apresentações e nem bons frutos seriam colhidos. Para esta nova etapa no caminhar desta obra, rogamos a Deus as bênçãos, graça e proteção, amparo e vitória em suas vidas. Que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo renove a sua fé, o seu amor, eles proporcionem muita força, entendimento e sabedoria. Que todo o poder celeste revista o seu ministério com a armadura da fé, da pureza, da perseverança, da humildade, da sinceridade e da sabedoria, para que, unidos no mesmo ideal, possamos escrever mais um lindo capítulo na história da Igreja Apostólica. Nós iremos ouvir, na sequência, uma apresentação pela orquestra, um hino intitulado Somos um Povo de Deus, de número 2.
Ainda ouviremos, pelos estimados irmãos do coral, o hino intitulado Vitoriosa Vida, de número 146.
Prezados irmãos, prezados irmãos, que juntamente com estes santos de Deus, de Jesus e do Consolador, é que um dia nós estaremos no céu de esplendor, garantindo assim para tudo sempre a nossa vitória para toda a eternidade. Prezados, eu apresento a todos o meu agradecimento pela sua amável presença, pela sua atenção, pela sua participação nesta santa reunião, para que a mesma possa ter o seu bom desenvolvimento. Agradeço de uma forma geral também, se houver alguém que nos visita, contamos sempre com a sua presença. Também digo-lhes que temos reuniões aos sábados, às 19h30. Com início às 19h, o cântico da meia hora dos hinos, do inário. E às 19h30, o início da reunião. E aos domingos, às 12h, contamos sempre com a sua presença. E nós iremos, então, passarmos a meditar um pouco na doutrina de nossa Santa Igreja Apostólica, onde teremos a oportunidade de juntos enriquecermos ainda mais os nossos conhecimentos, fortalecer a nossa fé, o nosso amor para com a obra do Consolador, para com a obra do profeta santo irmão Aldo, irmos sempre avante, caminhando em passos seguros, rumo ao reino dos céus. Mas nós precisamos, a todo um instante de nossa vida, termos sempre uma decisão segura e eficaz, para não deixar que pensamentos, sentimentos que não são bons venham a minar nossos corações, pois são através de pequenas coisas que surgem em nossas vidas, e que, se não estivermos em constante oração, perseverante na fé, é que muitas das vezes, com essas coisas pequenas, que muitos até se justificam sendo pecadinho, ou seja, diante de Deus, o nosso Pai, não existe esta modalidade. O pecadinho, ele é um pecado, e que, se não for sanado através da sua fé, do seu amor, de suas orações, ele aos poucos vai tomando conta da sua vida. E quando menos se espera, o seu primeiro amor, aquele início, com grande fervor em seus corações, com grande desempenho,
no ministério da igreja. Quer seja através de cantar, de tocar, de reger, de pregar, quer seja da sua frequência assídua em nossas reuniões. Quando menos se espera, vai-se embora todo o seu esforço em frequentar as reuniões. Quando menos se espera, já está envolvido com coisas mesquinhas desta vida, que para as pessoas que não têm a mesma fé, é normal. Até há a justificativa de que o que você faz não tem nada a ver com o seu espírito. Enganam a si próprio, pois o corpo, ele apenas é a parte material de nossa vida. Sofre as dores, as necessidades do dia a dia, mas dentro desse corpo existe um espírito, e esse corpo precisa ser trazido em honra, para que o espírito também esteja santificado. E a mensagem para a nossa oportunidade, ela retrata muito bem a forma que nós devemos fazer, que nós devemos agir, os cuidados que nós precisamos ter no dia a dia. Não é só comparecer bonitinho nas reuniões. Aqui a aparência é de apostólico. Mas esta aparência, ela precisa estar lá, em seu lar, no trabalho, na escola, enfim, em todos os momentos de nossa vida. Mesmo porque o inimigo de nossas almas, ele não dorme, ele não tem férias. Ele vive constantemente ao nosso redor, bramando como o leão a quem possa tragar. E de que forma ele traga os filhos de Deus? Através do desânimo, da timidez, do vacilo em suas vidas. É que ele vai minando o seu coração, ao ponto da própria pessoa se afastar do rol de membros da Igreja Apostólica. E aí? Vai depender da misericórdia divina. E nós aqui estamos para ser santos, lutando cada instante de nossas vidas para um aperfeiçoamento espiritual. Para quando Deus, o nosso Pai, pedir o nosso espírito, estejamos aptos a dizer: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E alcançarmos o direito na vida eterna. Mas para isso, nós precisamos, além da fé. Por que dizer que tem fé relativamente é fácil? Até mesmo o inimigo de nossas almas, ele também crê e estremece diante
do poder de Deus. Mas por quê? Porque ele sabe que Deus é maior. Que um dia, quando da criação da raça humana, na criação de santos e anjos, ele também foi um anjo muito serviçal e poderoso no reino dos céus. Mas através das suas astúcias, pecou grandemente e foi assim afastado e lançado para viver do pó da terra. Mas conhecedor de toda a fraqueza do homem, ele tenta o homem de todas as formas, em todos os sentidos, procurando sempre oportunidades para derrotar os filhos de Deus. Mas chegou o momento da decisão. Este é o título para a mensagem deste dia. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todos que amam a nossa igreja apostólica e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legadas por Jesus nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso profeta glorioso, que sempre zelaram deste alicerce e nos incentivaram para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Infelizmente, temos visto alguns irmãos e irmãs se deixando levar pela influência de outros e desobedecendo a disciplina da Igreja Apostólica, escandalizando seus irmãos e a nossa igreja, cometendo pecado e deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque a justiça dele é perfeita. Muitos levados pela insensatez e dominados pelo pecado querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vêm através das mensagens deixadas pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aconselhando, ensinando e orientando a todo o povo e fazendo prevalecer a originalidade da nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim da Igreja Apostólica nesta terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória de nossa igreja. Nossa fé precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos e irmãs. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites conhecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por este motivo afirmamos que, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação, a santificação e salvação da alma. Existem irmãos e irmãs que dizem ser apostólicos e ter muita fé, mas não conseguem nem procuram conseguir obedecer à disciplina
deixada pelo Filho de Deus, nosso amado Jesus Cristo, que viveu como homem em seu tempo, ensinando, moralizando, perdoando e libertando muitos dos costumes e obras que os afastavam do Criador. Pesados, o que temos visto e presenciado, não só em nossas reuniões, mas também fora da mesma, é a desobediência escancarada de muitos que dizem ter fé, que se dizem ser apostólicos, que se dizem crer na Santa Vó Rosa, o Consolador, que tem o irmão Aldo como um profeta santo de Deus. Mas creem de sua forma, interpreta a doutrina e a disciplina ao seu querer. Temos presenciado a desobediência, homens se apresentam até mesmo como músico ou até mesmo na regência, mas com a barba feita, só que aqui embaixo, no queixo, um cavanhaque, mas é apostólico, crê na Santa Vó Rosa, exerce um ministério. Está enganando a Deus? Está enganando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo? Não está. Contemplamos, irmãs, até mesmo com as suas apresentações no coral, com a saia muito mais curta do que a Santa Vó Rosa, com tanto sacrifício, amor e dedicação, por amor e misericórdia, dirigida e instruída por Jesus. Que a disciplina, ela moraliza os costumes. Moralizando os costumes, por conseguinte, teremos mais fé, mais sabedoria para vencer as lutas e as dificuldades de cada dia. Mas até quando vai persistir a desobediência? Há uma palavra na doutrina deixada por Jesus que disse assim: um homem saiu a semear. Ele semeou o trigo. Só que juntamente com o trigo nasceu a erva daninha, ou seja, o joio. E ambos cresceram juntos. Mas o cuidador, ou aquele homem que semeou, disse ao seu senhor: irei lá e arrancamo-nos o joio, ou seja, a erva daninha. Então o senhor daquela plantação disse: não, deixamos que ambos cresçam juntos. Porque se nós arrancarmos o joio, iremos arrancar o trigo junto. Então perderemos um filho de Deus. Ou seja, se você arranca junto lá, quem conhece lavoura sabe disso. Você planta lá uma determinada planta sua lá, o arroz, por exemplo. Só que nasce junto ao pé do arroz o carrapicho. E ele cresce.
Se você for arrancar aquela erva, você arranca a sua planta junto. Mas o Senhor daquela plantação disse: deixamos que ambos cresçam juntos. E na época da colheita, recolheremos o trigo para o celeiro e lançamos fora a erva daninha, ou seja, o joio, que será lançado no forno de fogo ardente. Então, o justo resplandecerá como o sol. E para aqueles que se dizem ser apostólicos, mas não o são e não obedecem, ficará sobre o juízo divino. E continua a nossa mensagem. Então lembramos os preciosos ensinos de dois amados apóstolos que, inspirado pelo Mestre Jesus, alertaram-nos. O amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Efésios, escreve assim: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o amor e a misericórdia de Deus são tão grandes que são uma graça oferecida aos homens de boa fé e principalmente aos que têm o desejo de servir ao Criador como filhos obedientes. E São Tiago completa este ensinamento ao afirmar: meus irmãos, de que adianta dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Com isso, São Tiago destaca as obras como algo necessário para se alcançar a salvação. Ele chega a alertar que a fé sem obra é morta. Mas que obras são estas, afirmadas pelo apóstolos? São os procederes de sua vida, suas ações, seu viver cotidiano, na sociedade, na família e na igreja, sua apresentação como filho de Deus, que pela fé, nas palavras de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor, humildemente os adoram, os seguem e lhes obedecem. Todos almejam a salvação de seu espírito, pois desejam as bem-aventuranças que Jesus prometeu aos vencedores. Mas para serem vencedores, precisam tomar uma decisão em sua vida. O Senhor, a Senhora, você jovem, quer ser um verdadeiro apostólico? Isto é uma pergunta. Quer ser um filho amparado e abençoado por Deus, o seu Criador? Quer fazer valer sobre si o sacrifício de Jesus e continuar a ter a proteção de Maria Santíssima e dos santos e anjos? Quer continuar a ter todo o amparo, graça e proteção e direção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para ajudá-los a vencer? Deseja que seus pedidos de oração sejam ouvidos e atendidos para serem curados e livres da morte, de maus elementos e de graves perigos? Então, seja fiéis à disciplina da nossa igreja em tudo, pois é para o vosso bem e felicidade. Deixem dos erros e de tudo o que é prejudicial à sua vida, à sua saúde, à sua consagração
seja um apostólico fiel. Prezado, nós podemos meditar nessas palavras que nos é feito algumas perguntas, mas que precisamos respondermos a nós mesmos. Se estamos aptos a receber uma cura, um milagre para nossas vidas. Por que que muitos, ou alguns, vivem longos anos em suas vidas com um determinado problema de saúde, enquanto outros recebem a cura, as bênçãos, o milagre, igualzinho o seu problema de saúde. Mas por que existe esta diferença? Porque precisamos fazer um exame de consciência constantemente em nossa vida. Aonde estamos sendo falhos? Por que estamos falhando? O que está faltando em nossa vida? Por que não saramos de uma determinada dor, de uma determinada enfermidade, enfim? Se bem sabemos que para ser curados, para ser libertos, para deixar de costumes errôneos, para alcançarmos a bem-aventurança que nós temos para nós, é através da igualdade espiritual igual aos santos que estão nos céus. Igual a Santa Vó Rosa, igual ao Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, que muito lutaram para o nosso aperfeiçoamento. É sim, através desta perfeição que nós recebemos uma cura parcial ou total. Como diz a palavra, um copo de água, ele comporta somente uma quantidade de líquido. Se colocarmos mais, vai derramar. Assim é as bênçãos, é a paz, é a proteção que vem dos céus para a nossa vida. Guardemo-nos, pois, sempre estes conselhos. Diz mais a palavra de nossa doutrina. Agora iremos relembrar pontos importantíssimos de nossa doutrina e disciplina. Esta palavra, ela vem de encontro a todas as nossas necessidades materiais e espirituais também. Porque muito, às vezes, se esquecem, ou os cuidados da vida, deixa-se levar por algumas falhas. Mas esses conselhos também, eles vêm de encontro, muitas das vezes, aos mais novos convertidos que estão frequentando a nossa igreja. Então, é bom estarmos sempre relembrando que, para as mulheres, não é permitido utilizar saias e vestidos fora da medida estipulada, ou seja, 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Calças compridas, exceto no local de trabalho, quando fizer parte do uniforme e for estritamente necessário e exigido. Vale lembrar que nos dias atuais, devido às leis, até mesmo
na segurança do trabalho, se faz necessário que use a calça comprida, por motivo de segurança no trabalho. Mas isto tem que ser levado muito a sério. Aonde é exigido? As irmãs precisam deslocar de sua casa até o trabalho com as suas roupas, de conformidade com a disciplina da igreja. E lá sim, no vestiário, lugar próprio, se colocar em ordem para o trabalho. Roupas rasgadas, desfiadas propositadamente, pintura nos rostos e unha, exceto o esmalte incolor. Mas batons, tinturas coloridas no cabelo, diferente de sua cor natural, franja repicada ou penteados extravagantes, roupas coladas ao corpo, delineando o perfil e silhueta, blusas ou camisetas transparentes, curtas ou decotadas demasiadamente, expondo parte de seu corpo, estampas extravagantes, calçados ou sandálias com salto muito alto, acima de 5 centímetros. O santo profeta Romualdo, no seu tempo, já vinha orientando sobre esta modalidade. Pois o calçado alto, ele traz como consequência problemas sérios de colunas. Depois, através da desobediência, muitas das vezes iria pedir a sua bênção, mas estar fazendo sua parte? Infelizmente não. Para as meninas com idade até 9 anos, as saias ou vestidos devem cobrir os joelhos, não sendo permitido o uso de shorts ou calça comprida de qualquer espécie, exceto quando exigido somente no recinto escolar. Esta parte, quando diz que as meninas de até 9 anos devam usar as suas saias cobrindo o joelho, também existe um ponto de nossa doutrina, em um dos nossos livros, que diz assim, que, em alguns casos, as meninas com 9 anos de idade, elas já têm uma aparência física bem maior. Então, nesses casos, se faz necessário que use a roupa de conformidade com a disciplina da igreja. Para os homens, não é permitido utilizar cabelos compridos e penteados extravagantes, barbas, costeletas compridas e cavanhaques, camisetas rasgadas, camisas e camisões fora da calça, estampas extravagantes, cores berrantes, vestimentas justas e coladas ao corpo, shorts, bermudas, calças rasgadas ou desfiadas propositadamente. Não podem ter vícios de fumo, no cachimbo, narguilés, nem fazer uso de drogas entorpecentes e bebidas alcoólicas, nem mesmo o chope, a cerveja, o vinho, a champanhe e bebida de baixo teor alcoólico. Não participamos de jogos de azar, loterias, rifas, entre outros. Não devem participar de times de futebol ou outros esportes. O apostólico pode realizar atividades físicas, mas com as vestes dentro dos padrões apostólicos. Cuidado com os lugares áridos, indecentes e imorais. Não frequentamos salões de jogos, danças, cinemas, shows e festas profanas,
e nem assistimos a programas televisivos, novelas, filmes, entre outros. Quanto ao namoro, deve-se respeitar e ter modos diante das outras pessoas, não ficando em lugares impróprios, agarrados e de maneira escandalosa, pois este tipo de namoro é contra a moral cristã e não é permitido para os apostólicos. Conservem seu espírito e seu corpo para um casamento abençoado e matrimônio feliz. Quanto à família, muito cuidado com a exposição de assuntos particulares da vida do casal e de seu lar, pois esse risco pode dar brechas para o excesso de liberdade de quem as ouve, causando sérios problemas. O adultério, a traição, a promiscuidade e a libertinagem são atos condenados por Deus e ferem a honra. Em relação ao seu próximo, e a doutrina e disciplina são claras. Não devemos cobiçar, ofender, insultar, caluniar, violar a confiança ou o trato pessoal, proceder a abusos físicos ou sexual, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter heresias, ter linguagem obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerâncias e divisões. Muito cuidado com o que vê na internet. Precisam ser sábios para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e que denigre a moral e os bons costumes, pois contamina a alma, ilude, engana e principalmente os afastam de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas e de sua família e de todos os seus irmãos da igreja. Estejam sempre atentos para não compartilhar ou divulgar notícias falsas, os chamados fake news, comprometendo a si mesmo e aos seus irmãos e o conselho deliberativo da igreja. Agora que relembramos esses preceitos disciplinares de nossa igreja apostólica, chegou o momento de sua decisão. Quer ser um apostólico fiel e vitorioso? A decisão está na sua consciência, no seu coração e nas suas obras. Não basta apenas ter fé, é preciso ser fiel aos preceitos da fé, realizar boas obras e dar exemplos de filho de Deus. O tempo que nós temos para sermos obedientes, corretos e justos é o presente, é hoje. Como diz uma palavra do nosso hino, hoje é dia de salvação, amanhã poderá ser tarde. Ontem já se foi, e somos incapazes de voltar ao tempo, seja para corrigir erros ou para evitar situações de alegria. O amanhã pertence a Deus e não temos nenhuma garantia que o teremos. Eis as palavras de São Paulo, pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esta mensagem é para tocar em seus corações e mostrar o caminho, te dar uma oportunidade de voltar ao primeiro amor, de ser feliz e abençoado por Deus
e pelos seus santos, além de contar com a proteção de santos poderosos ao seu lado. Não é nosso objetivo te julgar, nem te excluir de nosso rol de membro apostólico, mas te pedimos com amor, seja fiel e obediente. Feliz é o povo que tem Deus como seu Senhor. Ter Deus como seu Senhor é o que vem acontecendo na Igreja Apostólica, pois Deus reina sobre nós através da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, porque fazem valer sobre sua vida, suas leis, seus ensinos, seus conselhos e sua disciplina sobre os sinceros obedientes. Mas o venerável apóstolo São João adverte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina e disciplina, esse sim tem Deus como Pai, e Deus assim nos quer e nos reconhece como seus verdadeiros filhos e filhas. Prezados irmãos e irmãs, agora que nós meditamos nestas mensagens, nesses conselhos, nos lembrando pontos importantíssimos de nossa disciplina. Os estimados irmãos do Conselho Deliberativo, fazendo uso das mesmas palavras, conselhos, exortações, até mesmo aplicando a disciplina sobre os mais desobedientes. Mas eles vêm através desses lembretes, desses pontos importantíssimos da nossa disciplina, nos ajudarmos a recolocarmos cada vez mais diante de Deus. Eles só nos querem o bem, nos ajudar, nos fortalecer, ajudar na nossa santificação e no nosso aperfeiçoamento espiritual. Eles querem nos ajudar. A Santa Vó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, estão constantemente ao nosso lado, para nos dar um amparo, para nos dar sabedoria, para nos fazer cada vez mais felizes e bem-aventurado. O sábio rei Salomão, o que ele pediu a Deus? Ele pediu riqueza? Ele pediu bens materiais? Não, ele pediu sabedoria, pois é através da sabedoria que nós sobrevivemos na face da terra, e é também através da sabedoria que conseguimos, para o nosso bem-estar, para o nosso cotidiano, tudo aquilo que é necessário para sobrevivermos, até mesmo riquezas materiais, desde que usada de conformidade com a vontade dele, Deus, o nosso Pai e Criador. Prezados irmãos e irmãs, guarde, pois, em seus corações estas palavras, esta mensagem, para que estas palavras possam os ajudar no seu aprimoramento espiritual, em sua fé, na sua subida ao reino dos céus. Pois estamos como que em uma escada,
e só chegaremos ao reino dos céus quando chegarmos ao último degrau. Amém. Nós iremos ouvir mais uma apresentação pelos estimados irmãos do coral, um hino intitulado Adoração a um Profeta, de número 266.
Prezados, chegamos ao final de nossa reunião. Somos gratos, primeiramente a Deus, o nosso Pai, por mais esta oportunidade. Pelas bênçãos, pela paz, pela inspiração, pelas belas apresentações que tivemos oportunidade de ouvir. Que essas palavras penetrem cada vez mais em nossos corações, para que possamos ter dias melhores, vencermos as lutas e as dificuldades cotidianas com mais facilidade, entregando-nos a todo instante nas mãos poderosas da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Assim tudo vai bem. Assim nós sempre convivemos com Jesus e tendo a certeza em nosso coração que Jesus, Ele sempre será a saída para todas as lutas e dificuldades do nosso viver. Amém. Antes de orar, eu irei fazer a leitura de alguns avisos internos para a congregação. Convidamos todas as mães, as irmãs, para no sábado, dia 11/3, participar de um café da tarde, em comemoração ao Dia da Mulher, com início às 14 horas. Pedimos por gentileza que todas tragam um prato de salgado ou doce para que tenhamos um saboroso café. No dia 25/3, excursão para Juquitiba, no dia 25/3. O valor da passagem é R$ 95, incluindo os alimentos que irão consumir lá. Os interessados falar com a irmã Rosa ou a irmã Rosilda. Esses eram os avisos. E eu convido, por conseguinte, os estimados irmãos que estão assentados, aos que puderem ficar em pé. Nós iremos orar assim, finalizando a nossa atividade espiritual em mais esta preciosa reunião que participamos. Ó onipotente Deus, eterno e soberano Pai celestial, graças te damos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de aqui estar, reunidos numa só fé, num só amor, no mesmo objetivo de agradar ao Senhor, ao seu divino Espírito Santo, a seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que com amor nos deu esta oportunidade, realizando nos dias presentes mais um dos maiores milagres que o Senhor assim realizou. Uma promessa de redenção, de regeneração, do reencontro dos verdadeiros filhos de Deus, dos bons, dos humildes, dos mansos de coração. Reintegrar o reino dos céus na terra, pois este sempre foi o plano do Criador. Ter na terra a extensão do seu reino, para com quem
o Pai pudesse falar. E nos dias presentes fala, através de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, fazendo assim prevalecer a ordem, a paz, o consolo, a perseverança e uma oportunidade de salvação. Ó Jesus bendito, só temos a agradecer ao Senhor por tudo o que fez, que faz para nós, por nos dar a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, para nos dar o Santo Irmão Aldo, servo santo este, como profeta dos tempos do fim, a quem nós possamos apoiar a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança de dias melhores. Santíssima Vó Rosa, só temos a agradecer. Agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pela paz e proteção. Agradecer também a Senhora Vó, pela oportunidade de salvação, para a condição de curas e milagres. Também aqueles que aqui está e foi colocado os nomes nessa caixa denominada pedido de oração. Quantas bênçãos, vó, quantos milagres a Senhora tem operado na vida daqueles que na verdade creem na Senhora, através de um nome colocado aqui, nesta caixinha de oração. Eu, como servo da Senhora, como mensageiro, pronuncio essas palavras, mas a Senhora sabe, conhece muito bem o coração de cada um deles, a necessidade que existe e precisam para seu viver. Se estão em tratamento domiciliar, hospitalar, Santa Vó Rosa, esteja presente na vida deles, dando-lhes a oportunidade de salvação, até mesmo de reintegração ao convívio apostólico, dando assim, acima de tudo, ó vó, paciência, amor e consagração, tirando assim daqueles que muitas das vezes agem sem paciência. Mas a Senhora tem todo o poder para restaurar, dar paz a todos. Querida avó, entrego à Senhora estas minhas orações, essas palavras, que as mesmas possam ser ouvidas pela Senhora, abençoar e receber em seu trono de glória as orações que seus filhos estão fazendo nesse momento. Logo mais irão voltar para os seus lares. Conceda-lhes uma boa tarde, uma boa noite e, por conseguinte, uma boa semana de trabalho, de estudo, em todas as atividades de seus filhos. Santíssima Vó Rosa, louvado, honrado, glorificado, engrandecido seja, pois, o seu santo e bendito nome, o nome do santo profeta Irmão Aldo e de toda a corte celestial, não só hoje, mas sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.